pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor de inglês André Receliano e todos vocês são muito bem-vindos ao Educa Recife. Essa aula do nono ano, do oitavo ano dos anos finais, assunto profissões. Hoje vai ser especial porque eu vou trazer uma abordagem diferente, principalmente porque eu estou em boas companhias aqui, tá? Com o professor Luciano, professor de História. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente está aqui hoje junto com o professor André. Aproveito para dizer para vocês que se você deseja assistir às nossas aulas, então o que é que você faz? Você pode assistir às aulas ao vivo pela TV Nova, você pode assistir essas aulas pela reprise ainda pela TV, pelo nosso canal do YouTube do Educa Recife e se você ainda não fez, faça download do aplicativo do Educa Recife, que o nosso querido aí Billy Boy já jogou os QR Codes aqui do lado, no cantinho aqui. Então, você aponta o celular para o QR Code, vai direcionar você para a loja de aplicativos específico. Então, você faz o download e pode acompanhar pelo celular. E o melhor, né, professor André? Com a internet financiada, você não vai consumir do seu plano de dados. Então vamos para a aula de inglês, eu estou curioso aqui para aprender com o professor André. Exatamente, não vai consumir seus dados, não vai consumir a memória do celular, porque é tudo online. Lá também tem a árvore do livro, que é a biblioteca online, que inclusive tem livros de nossas disciplinas, inglês, história, então é excelente e o aplicativo você não tem mais desculpa para dar vacilo. Você pode dar o seu potencial máximo aí nos seus estudos, porque agora você tem toda a estrutura da escola e tem toda a estrutura online também, que não é substituindo a escola, é complementando. Lembrando que nosso trabalho ele é híbrido, não é digital. Digital é só você vai lá e digitar e ver as coisas. Não, é híbrido, ou seja, estamos em harmonia com os professores, com a escola, com as demandas de vocês. Estamos esperando a interação de vocês aqui online, interação de vocês na reprise no YouTube, né? As respostas, as dúvidas. Então, a coisa é viva, né? A coisa não é somente eletrônica, tá bom? Beleza, essa aula está sendo traduzida com muito carinho por Everton. Inclusive, Everton e com a cabeleira dele aqui, ó, o símbolo dele aqui, ó. Muito bacana. Beleza? Então, vamos a uma cena clássica aqui, tá? Para os de baixa visão, o pessoal cego da rede municipal, temos uma cena aí, que é a mãe conversando com os filhos, certo? E uma das perguntas clássicas que se faz ao filho é: o que você quer ser quando você crescer? Né? É uma pergunta bem clássica. Em inglês seria: What do you want to be when you grow up? What are you doing for your dreams? O que você está fazendo por seus sonhos? Né? Você está correndo atrás a pergunta que você deve ter respondido na infância é o que você quer ser quando você crescer. E a pergunta que eu faço hoje em dia é: e aí, o que você está fazendo por seus sonhos? Está lutando por eles? What are you doing for your dreams? Então, nosso tema hoje são profissões, mas a pergunta que se faz em inglês não é qual é a sua profissão, é qual é a sua ocupação. Por quê? Porque tem muitas pessoas que fazem coisas que não são exatamente remuneradas. Tem pessoas que fazem trabalho voluntário, não é remunerado. Tem pessoas que são estudantes, e em geral não é remunerado, então a gente não pode chamar isso exatamente de profissão. É por aí, professor? Exatamente, né? E fora o fato, né, de que devido à questão da situação política e econômica do país, a gente tem hoje, né, uma grande quantidade de pessoas na informalidade. Então esse trabalho mais formal, a gente passa por um momento onde a gente tem uma grande quantidade de desempregados, né, e muita gente na informalidade. Então, esse trabalho formal, propriamente dito, né, ele tem, assim, o país vem enfrentando problemas com relação a isso. Então, muitas pessoas, elas hoje não têm esse trabalho formal propriamente dito, então, assim, fazendo, né, atividades em busca, né, da questão da sobrevivência, né? Então, na informalidade, ou seja, naquela relação que a gente
costuma chamar, né, naquela relação de carteira assinada, né? Mais a relação onde você faz o que, na linguagem, né, dos nossos alunos e alunas, né, faz um bico, né, faz um corre, Faz certo? a Então, viração, né? é a viração, né? É. Então, é isso. Então, por isso que em inglês, a pergunta, quando se pergunta o que é que você faz para viver, em geral é what's your occupation? Ou seja, pode ser que sua ocupação não seja remunerada, então não é uma profissão, né? Como o professor falou aí. Então, what's your occupation? Olha só, vamos ver então algumas occupations aqui, algumas profissões aqui bem clássicas, tá? Electricians, que é eletricista, plumber, que é encanador, lawyer, que é advogado, tem o attorney, tem tem um emprego, tem uma profissão na área de direito em inglês, que existe o advogado, que é o lawyer, que ele passa por todo a OAB, no caso de lá, ou a OAB daqui do Brasil, e antes da OAB, ele é o attorney, que é como se fosse o consultor de direito, é como se fosse o bacharelado em direito, sem ser ainda advogado, que teria que ter a OAB. Engineer, engenheiro, arquiteto, doctor. Temos um detalhe em doctor bem interessante, que doctor em inglês tem dois significados. Doutor, no sentido de quem fez um doutorado, e o significado da palavra médico, certo? Ou seja, por causa da palavra doctor em inglês, em português, os médicos se auto-intitulam de doutores. Né? O pessoal da área da saúde acaba se auto-intitulando doutor, o que está começando a entrar na gramática, começando a ser tolerado nos dicionários. Mas eu não sei até qual é a sua opinião, professor. E aí, doutor tem que ter doutorado ou os médicos? O que é que Na você realidade, né, é assim, se convencionou chamar aqui no Brasil, né, camarada que tem o curso de Direito ou o curso de Medicina, né, de doutor, né? Porém, doutor é aquele indivíduo, né, que faz um curso de doutorado. Então, assim, o correto mesmo seria a gente chamar, né, o profissional da medicina de médico, assim, dentro de uma perspectiva, né, da linguagem, né? Então, a gente chamar o médico, né, de médico, né, e doutor, aquele camarada que tem um doutorado. Mas aí, né, por questões históricas também, né, durante muito tempo, né, pela quantidade de anos que o profissional da medicina estuda, né, e pela a questão profissional mesmo também do camarada que faz o curso de Direito. Então, ao longo da história aqui no Brasil, se criou esse costume aí de chamar esses profissionais de doutores, né? Mas, assim, é bom lembrar, né, que o camarada que faz um mestrado é um mestre, o camarada que faz um doutorado é um doutor, né? Então, você teria, né, o doutor, por tabela aí, seria o médico, né, o profissional da medicina, mas, no caso, o professor André, ele fez um curso de doutorado na área dele, né, em linguística, né, especificamente língua inglesa. Então, o professor André poderia ser chamado de doutor André, né? Porque ele concluiu um curso de doutorado. Que é o caso de nossa colega de ciência, a professora Maria Carolina, que é o caso do professor Henrique, que estava conosco aqui também, né? Que futuramente vai ser o caso do professor Luciano também. São doutores, né? São doutores de fato de direito, né? E não por uma convenção popular, certo? Então, mas é comum acontecer isso, né? As pessoas começam a ter esse costume, essa cultura, e acaba sendo transferido isso para a formalidade. Acaba algum gramático começando a considerar isso correto e acaba entrando no dicionário também, às vezes. Como é o caso de tia. A criança chama a professora da escola de tia, né? Isso já tem no dicionário. Tia também é uma forma carinhosa que a criança tem de chamar a sua professora infantil. Ou seja, há uma convenção popular, depois uma convenção formal para a gramática e os dicionários. Então, vamos ver agora as profissões mais comuns no Brasil, gente. Ó, administração em primeiro lugar, direito, pedagogia, ciências contábeis, engenharia civil, recursos humanos, enfermagem, psicologia, educação física e serviço social. Em inglês, pessoal, fica exatamente aqui nessa mesma ordem, ó. Management, que é a administração,
Law, que é direito, só que aqui, claro que direito em inglês está chamando de lei, né, que é law. Pedagogy, Accounting Science, que é ciências contábeis. Civil Engineering, Human Resources, que é recursos humanos. Nursing, que é enfermagem. Psychology, psicologia. Educação física, olha que interessante, a educação física em inglês é chamada de PE, ou seja, abreviação de Physical Education, tá? E serviço social, Social Service, praticamente a mesma coisa. A profissão, isso aqui é o quê? Isso aqui é a área, né? O profissional que exerce essa área, ou seja, o management, quem estuda o management vai ser o quê? Manager, vai ser um gerente ou vai ser um administrador. Law, quem estuda as leis, vai ser um lawyer, no caso, advogado. Pedagogy vai ser o teacher, no caso, o professor que estudou pedagogia, né? Professor de infantil. Professor de matemática vai estudar matemática, professor de física vai estudar física, etc. Accounting Science vai ser o quê? O counter, ou seja, vai ser o contador. Civil Engineering vai ser o Civil Engineer, ou apenas Engineer. Human Resources é a ciência, a profissão é HR Manager. Nursing, enfermagem, nurse, enfermeira. Psychology, psicologia, psychologist, psicólogo. PE é a área, que é Physical Education. PE Teacher, professor de educação física. Social Service, serviço social, e o profissional é o Social Worker, né, que é o profissional de serviço social. Vamos ver algumas outras profissões clássicas novamente. Ó. Numa situação de restaurante, temos o waiter, que é o garçom, e temos o chef, que é o chefe de cozinha. Pode ser o cooker também, o cozinheiro, tá? Com as bebidas, temos o bartender. Lembrando que tender é como se fosse um misturador. Bartender, tá? Mixologist. O bartender que estudou somente os drinks é o bartender. Mas o bartender que estudou como se cria bebidas é o mixologist, ou seja, o mixologista, tá? Que é a ciência que estuda, aliás, é um estudo sobre misturas de bebida, né? Combinações. É como se fosse o cozinheiro das bebidas, tá? Profissões clássicas, pessoal. Firefighter, que é o bombeiro, ao pé da letra, ó, lutador do fogo. Police officer, oficial de polícia, e o doctor, que é médico. Como a gente já falou, essa palavra tem duas traduções, doutor e médico. Aqui no Brasil, o pessoal começou a misturar isso aí. Pois bem, vamos agora a algumas profissões que não são clássicas, são profissões online, né? Que a gente pode considerar uma profissão meio que da atualidade. Então, web designer, que é a profissão do meu irmão, que é o projetista de web, né, de rede, também é o designer de rede, e também, no caso, ele é um artista da internet, né? Computer Science, que no caso seria o profissional da ciência da computação. Marketing Manager, que é o gerente de marketing. Social Media Manager, o gerente de redes sociais. Olha que interessante, gerente de redes sociais. Então, você que perde um tempão nas redes sociais, existe uma profissão que usa esse seu tempo. Você podia se profissionalizar, você podia estudar sobre isso. Existem cursos online gratuitos, existem cursos online pagos sobre essa questão das redes sociais. Você pode usar a sua gana por redes sociais, sua paixão por redes sociais, estudar sobre isso e virar um profissional, um social media manager. Ou seja, você vai gerenciar a rede social de uma empresa, de um projeto, de um artista, de uma banda. Gerenciar para otimizar a pesquisa e o tráfego de informações ali com o cliente final, né? O Program Manager, o programador, o gerente de programação. Existe também a opção de você trabalhar em casa. Então, com essa pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar em casa, né? Que é o chamado do home office, né? Aquelas mesmas profissões lá eram executadas no escritório. Algumas empresas perceberam que era melhor ter ficado em casa mesmo. Então, muitas empresas, depois da pandemia, deixaram o pessoal trabalhando como home office mesmo, porque viu que era mais eficiente, era mais produtivo e é menos gasto para a empresa também, porque ela não precisa gastar com questões logísticas do funcionário no escritório. Então, é uma transformação social que estamos passando. Futuramente,
temos profissões que estão em alta futuramente, certo? Que é aqui, ó. São profissões do futuro, que é o quê? O consultor comercial, analista de marketing digital, que é um outro tipo de marketing, né? Gerente de contas. Temos o CMO, que é o chefe, o oficial de marketing, chefe, né? O chefão lá do marketing, que é o diretor de marketing. É o Product Marketing Manager, é o gerente de marketing do produto, gerente de desenvolvimento de negócios, coordenador de mídias e performance e o especialista em SEO. E o que é SEO, professor? É o Search Engine Optimization, ou seja, é o camarada que vai fazer a otimização do mecanismo de pesquisa. Então, ele vai ser responsável para pegar aquele produto e ter a melhor busca e encontro possível, né? Nos sites de busca, tanto o Google como, de repente, as redes sociais. Ou seja, a pessoa que é especialista naquilo, que vai deixar o produto da melhor forma possível nessas buscas, né? Que é profissões do futuro, tá? E aí temos profissões que estão obsoletas, que estão acabando, que praticamente não existem mais. Quais são elas? Ó? Shoemaker, que é o artesão de calçados, ele produz o calçado, não somente conserta, tá? Shoemaker. O switchboard operator, ou seja, a operadora de telefonia, ou seja, não é a que é de marketing, não, é a que ficava antigamente na ligação. Você ligava para a operadora e dizia, olha, faça a ligação para mim aí para São Paulo. Ela ia fazer a ligação para São Paulo. Não existe mais. Né? Ah, telefonista. Telefonista, que é até engraçado isso, porque quando começam, né, aqui, por exemplo, no estado de Pernambuco, aqui no Recife, a gente tem um espaço, né, bem legal, que é o Passo do Frevo. E ali onde a gente tem o Passo do Frevo, funcionava uma empresa de telecomunicações. Então, a empresa que foi, inclusive, responsável por fazer a ligação das comunicações, né, do Brasil com a Europa. Então, antigamente a gente tinha, né, se vocês pegarem algum filme mais antigo, né, vocês vão observar, acho que tem um filme, inclusive, chamado As Telefonistas. Vocês vão observar que elas ficavam, né, numa grande mesa, né, com vários plugs e vários fios, né? Então alguém ligava, e telefonista, ó, faz a ligação para o número tal, tal, tal. Ela discava, depois pegava o fio da sua ligação e conectava com a ligação daquele território, né? Então, assim, antigamente a gente tinha essa profissão que hoje, né, a gente não só fala, né, não fala nem mais em telefonista, mas a atendente, né, quando a gente precisa, né, fazer uma ligação para alguma empresa, digamos para um banco, né, e tem os vários setores do teleatendimento do banco. Aí o que vai acontecer é que hoje é tudo mais informatizado, né, então você tem os bots, né, que são os robozinhos, né, feitos ali com o uso da tecnologia, então eles já fazem isso, né, virtualmente. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, no atendente virtual, né? Então são todos robôs, né, que com inteligência artificial eles escutam, né, a sua voz e já pela voz pela palavra que você pronuncia, eles transferem você para o setor responsável. E só para fazer mais uma dica, professor, quando a gente falou aqui da questão do médico, doutor, eu falei que tem uma raiz histórica, mas essa raiz, faltou mencionar, ela está lá a partir do ano de 1827, com um decreto do imperador ainda Dom Pedro I, que Nossa. Na época, quem fazia, né, o curso de medicina, ao final do curso defendia uma tese. Então defendia uma tese, né, de bacharelado, e defendia uma tese. Como defendia uma tese, ele saía com um grau de doutor. A mesma coisa por meio de um decreto mais na frente, né, ele vai determinar que quem concluía o curso, né, de ciências jurídicas ou o curso de ciências humanas saía também com um título, né, semelhante ao de doutor. Então é daí que vem esse costume, no Brasil especificamente, da gente se referir a esses dois profissionais, né, o bacharel em Direito e o bacharel em Medicina como doutores.
Exatamente. Então perceba que estamos passando por uma virada tecnológica. Estamos passando por uma revolução tecnológica gigantesca. Vem aí o 5G, né? Já está aí a inteligência artificial, a internet das coisas. Então, essa revolução tecnológica, você tem que acompanhar, senão vai ficar para trás, certo? Aqui são algumas profissões como já ficou para trás. Ó. Acendedor de poste, não existe mais isso. Ator de rádio, radio actor, né? Elevator operator, que é o ascensorista. Cada vez menos a gente encontra ascensoristas nos elevadores, né? Tailor é o alfaiate. Alfaiate, não se tem praticamente mais hoje em dia alfaiate. Milkman, que é o leiteiro, não tem mais, né? O typist seria a digitadora, não se encontra mais, não existe mais, não tem para que isso. Na área de direito, no julgamento, tem a pessoa que está lá responsável, né? Que é o escrivão, que é uma coisa bastante semelhante à Talvez aí digitadora. fosse aquele chamar de datilografista, né? A gente tinha as máquinas de escrever, existia um camarada também que ficava com a máquina de escrever lá digitando, né? Eu cheguei a fazer curso de datilografia. Pois é. Olha só, temos aqui, ó. Agora falando sobre a conquista feminina no mercado de trabalho, né? Olha que interessante. É muito mais comum hoje em dia a gente encontrar businesswomen, ou seja, mulheres de negócio. É comum também encontrar economist, mulheres sendo economistas, né? Não era tão comum, sei lá, há 15 anos atrás, né? Fighter, há 15 anos atrás não tinha uma lutadora, no UFC, por exemplo, nem tinha essa categoria, né? Hoje em dia é bem comum, fighter. Inclusive as melhores lutadoras de luta livre hoje em dia são brasileiras. Temos o truck driver, caminhoneira, né? Caminhoneiro ou caminhoneira em inglês, mas em português aqui eu estou mostrando a figura feminina já por essa conquista. Temos aí, ó, Army Soldier, um soldado das Forças Armadas. Baker, padeira ou padeiro. Firefighter, que é a bombeiro. Agora vamos ao tal do Personal Protection Equipment. Em português é EPI, Equipamento de Proteção Individual. Em inglês é quase isso, ó. Personal Protection Equipment, ou seja, equipamento de proteção pessoal. Em português é individual, né? Que é o PPE, no caso. Tools, ferramentas, temos o ferramentas e o PPE, certo? Vamos ver alguns aqui, ó. Em inglês, ó, praticamente é tudo protection, ó. Eye protection, proteção dos olhos, né? Head protection, proteção da cabeça, né? Hearing protection, proteção dos ouvidos. E aí vai. Mas, claro que cada pedacinho desse aqui tem uma palavra exata em inglês. Então, olha só. Então, o que é o hand protection? Claro que é o gloves, que é luvas, tá? O que é, por exemplo, o caps, pants protection, podia ser apenas o pants, que é, no caso, as calças, né? O caps, pant, pode ser somente pants também, que são as calças. Foot protection, proteção dos pés, claro que são o quê? As boots, as botas, né? Helmet, capacete. Glass, óculos. Vamos ver eles aqui, olha eles aqui. Helmet, capacete. Gloves, luvas. Mask, máscara, né? Temos também, ó, glasses, que é os óculos. Temos o boots, que são botas. Claro que o glasses e o boots, como são sempre dois, né? Duas partes, dois sempre no plural. Temos o First Aid Kit, que é o kit de primeiros socorros. No escritório, o classicão, o basicão no ambiente de escritório é esse aqui, ó. Manager, que é o gerente. O boss, que é o patrão, ou então chamado também de CEO, que é o chefe de escritório. Press Officer, que é o assessor de imprensa, ou assessora de imprensa. E o Consultant, que é o prestador de serviço, aí, o consultor. Alguns verbos nessa área, pessoal. To meet ou get together, que é reunir. To cancel ou call off, que é cancelar. To invite ou call out, que é convidar. To schedule ou to set up, que é agendar, que é acertar. To cooperate ou to collab, que é cooperar. E to analyze ou to study, que é analisar, né? E aí, para você escolher uma profissão, como você pode fazer? Você pode escolher de acordo com o perfil cognitivo. Se você é mais uma pessoa da lógica matemática, vai ter tais profissões. Se você é mais uma pessoa mais artística, né, mais intuitiva, mais das emoções, vai escolher outras profissões de acordo com
com o seu perfil cognitivo também, né? Quem está vendo pelo YouTube pode congelar essa imagem aí e sacar quais são as profissões de acordo com o perfil cognitivo, certo? Então, para concluir, temos aqui duas tarefinhas aqui, estamos estourando o nosso tempo aqui, ó. Temos uma descrição e qual é a profissão aqui, ó. Ele estuda o cognitivo, emocional e os processos sociais de comportamento ao observar, interagir e recording, e gravar como o indivíduo se relaciona com o outro, né, em seu ambiente. Que profissão é essa? Psicólogo. Professor, suas últimas palavras aí para a galera que estamos acabando nossa aula. É isso aí, gente. Aprendi um bocado aqui no inglês com o professor André. E é isso. Abraço para vocês e até uma próxima aula. Tarefinha de casa para vocês, ó. Qual carreira de profissão que você gostaria de seguir e por quê, tá? Tamo junto, até a próxima. Um tchauzinho de mim para vocês.